Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Igreja Batista Regular em Mangabeira, também a nossa congregação lá em Pombal e todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Deus esteja abençoando a sua vida, que você possa aproveitar da melhor forma possível aquilo que nós vamos aprender acerca da palavra do Senhor. Nós estamos no culto de oração, seria o culto de oração na quarta-feira, né? Então nós estamos agora na meditação da palavra e nós vamos nesse momento observar a palavra. Eu pediria que você abrisse sua Bíblia aí em Mateus, o Evangelho de Marcos, capítulo 2, tá? Somente o versículo 14. Esse versículo aí vai ser a base para a nossa reflexão nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que veio até nós, que nos tocou, Teu Santo Espírito que revelou a nós a verdade absoluta e nos trouxe a salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós temos a plena convicção do Seu amor por nós e precisamos, ó Deus, ouvir constantemente a Tua palavra, o Teu Evangelho, as Escrituras Sagradas que nos trazem, Senhor, o crescimento espiritual, processo da nossa santidade. Muito obrigado. Usa Teu servo, usa a Tua palavra para nos tocar, para nos ensinar nesta noite. Tudo isso nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, queridos. Essa passagem curta, uma passagem que nós vemos claramente o Senhor Jesus aí formando o seu grupo de pessoas que tinham um propósito eficaz de levar o Evangelho e espalhar o Evangelho para o mundo. Mas eu queria chamar a atenção para vocês de um tema que é um tema bem conhecido de todos nós, que é o tema conhecer a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus. Nós temos um desejo de conhecer a vontade de Deus. Isso é natural do cristão, certo? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Quando temos que tomar decisões importantes, nós procuramos a vontade de Deus. Decisões que temos que tomar que é concernente à nossa vida. Decisões que vai influenciar a nossa vida, que vai afetar a nossa vida conforme a decisão. Lógico, você pode tomar decisões olhando padrões que você sabe, que você analisa, né? O padrão do ambiente, o padrão da circunstância. Você vai observar se é algo como comprar um bem, um imóvel. Você tem que saber se você tem dinheiro suficiente, se você tem como pagar, se você vai comprar à vista, se você vai comprar a prestação. Pronto, essas decisões são decisões lógicas, né? Mas a maioria das vezes, e como cristãos, nós vamos sempre ou devemos orar ao Senhor: Senhor, é da vontade do Senhor que eu compre esse imóvel, que eu compre este carro? Pronto, você ora assim, tá? Mas eu estou falando de uma vontade específica para a nossa vida. Para a nossa vida cristã, decisões que é concernente à sua entrega, ao seu chamado. Todos nós somos chamados especificamente para proclamar o Evangelho, né? Nós temos alguns chamados especiais, tá? Mas todos nós, na realidade, todos nós fomos chamados especialmente, né? Na realidade, nós não fomos chamados ao léu, nós não fomos chamados de qualquer jeito. Deus tem um propósito para cada um de nós, certo? Agora nós vemos que nós paramos para buscar a vontade de Deus quando nós queremos tomar algumas decisões importantes para a nossa vida. Mas podemos observar de uma perspectiva diferente. Como assim? Vamos entender, tá? Vamos olhar primeiro, nós podemos ver o exemplo de Davi. Tá? Olha o exemplo de Davi, quando a gente observa lá um episódio bem interessante, que ele tem que tomar uma decisão muito importante, lá em 1 Samuel capítulo 30. Então lá, quando ele e seus guerreiros queriam saber se deveriam perseguir quem havia destruído a aldeia de Ziclag, né? Levado cativeiro as mulheres, as crianças, destruído tudo. Então,
eles queriam saber de Deus, a vontade de Deus, se eles deveriam seguir aquele pessoal, aquele povo lá que fez toda essa destruição, né? E aí o que acontece? Davi, ele pediu a estola sacerdotal. Ele pede a estola sacerdotal e ele ora ao Senhor e pede a direção do Senhor, certo? Para que pudessem conhecer a vontade de Deus. E aí a gente sabe, lendo a história, né, a gente vê isso no versículo 7, quando ele pede a estola sacerdotal para pedir orientação a Deus. Nós sabemos que Davi, ele constantemente sempre pedia orientação a Deus. Mas a orientação de uma decisão importante, às vezes, nos força a ficar de uma forma mais contrita, né? Mais se achegar mais a Deus, se submeter mais a Deus. Mas eu queria mostrar para vocês uma perspectiva bíblica que parece que a gente não observa muito bem, tá? Porque parece que é mais uma exceção aí esse episódio de Davi. Tá? Vamos entender melhor isso daí mais à frente. Uma exceção por quê, pastor? Você vai perguntar. Porque é mais uma exceção do que uma regra. Tá? Não é sempre assim que a gente tem que buscar a vontade de Deus para tomar decisões. Parece que eu estou falando algo que é contrário a tudo aquilo que a gente já aprendeu. Mas vamos entender melhor. Se nós olharmos o padrão bíblico, certo? Parece que ele é outro, tá? Como no texto que nós lemos aqui. Nós lemos o texto de que Jesus chega até Levi, Mateus, né? E Levi é o mesmo nome, mesma pessoa. Então, Levi, o Mateus, estava ali na coletoria fazendo o seu trabalho cotidiano, de anos, né? Ele estava ali, era o sustento dele. Então, ali, de repente, Jesus chega e fala com ele e diz, siga-me. E ele automaticamente, repentinamente, ele deixa tudo e o segue. Tá? É lógico, tem algumas perspectivas de alguns estudantes, alguns teólogos que dizem, não, isso daí houve um diálogo, houve tipo de persuasão, alguns falam assim. Mas aqui, especificamente, não houve esse diálogo praticamente. Simplesmente, Jesus os chama. Tá? Provavelmente, Levi já havia visto Jesus. Provavelmente, talvez não tinha conversado com ele. Mas ele já tinha observado quem era Jesus. A multidão atrás dele constantemente. Lógico, tudo bem. Mas isso não é o caso. Ele simplesmente larga tudo e segue Jesus. E a gente pode ver isso em várias passagens bíblicas, em outros lugares. Deus, ele se manifesta no meio das pessoas. Ele se revela e ele afeta todas as suas vidas. Uma diferença enorme, uma mudança de vida. Nós podemos ver isso tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, Abraão, Moisés, Davi, que nós vimos, Zacarias e Maria, no Novo Testamento, Isabel, José, o próprio Levi, né? E também Ananias e até o apóstolo Paulo. Tá? Então, esses exemplos são exemplos claros. Um chamado e a pessoa toma a decisão. E pronto. E aquela pessoa segue. Segue de uma forma que parece ser até um tanto insana. Como é que, de repente, você deixa tudo, larga tudo e segue Jesus Cristo? E segue o chamamento, o chamado dele especificamente, tá? Nós podemos ver, em segundo lugar, uma observação interessante, que é a interrupção das atividades, né? Eles não continuaram as suas atividades após a visitação divina. Nós vemos isso claramente. Eles não retomaram suas atividades normais. Eles seguiram um rumo diferente. Parece ser como a conversão? Não, a conversão você muda o seu caminho, né? Você faz uma volta de 180 graus. Você estava indo nesse caminho para especificar como é radical a diferença em que você estava indo por um caminho e você vem para o outro caminho. Então, nesse sentido aqui, houve uma mudança radical no sentido de saber a vontade de Deus. E a vontade de Deus foi certeira, foi como se fosse acertou o alvo, né? E ali não teve escapatória.
pegou e realmente a pessoa deixou tudo e seguiu. Tá? É algo dramático, é algo que você fica pensando, é uma mudança de vida dramática. Você muda a sua perspectiva. Talvez isso aconteceu com você. Talvez comigo aconteceu assim. Eu acho que muitos pastores tiveram uma mudança radical de vida, uma mudança que é inexplicável. Tá? Não foi simplesmente pela atitude de cada um de nós, pela atitude de um missionário que de repente diz assim, olha, eu vou para uma terra distante, uma terra difícil, uma terra perigosa, vou levar minha família. Parece ser insanidade, mas é uma decisão da vontade de Deus. Como a gente entende tudo isso? Como a gente pode ver que a vontade de Deus é exercida neste povo de uma forma tão clara, tão objetiva, de uma forma sem indagação? Nós sabemos que na realidade, não é bem assim. Às vezes nós temos indagações, sim. Né? Houve essa mudança dramática que os levou a uma vida, a um caminho totalmente bem diferente daquele caminho. Muitos deles relutaram a aceitar, né? Até discutiram com Deus. Eu creio que a gente, quantas vezes a gente indagava Deus, para que, Senhor? Para que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu não tenho capacidade, eu não tenho perspectiva de como eu vou ser sustentado, eu não sei como é que eu vou fazer para essa mudança radical de vida. É o que aconteceu, né? Eu tenho experiência própria nisso. Então, nesse sentido, nós vemos claramente a vontade de Deus agindo em nossa vida, mas por que a gente, observando esses personagens bíblicos aqui, a gente vê uma decisão sem aquela busca de ficar, Senhor, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Me mostre, Senhor, me oriente, seja claro comigo, venha até a mim e me dê um sinal. Não foi isso que aconteceu. Foi algo que aconteceu de repente, como aconteceu com Levi aqui no primeiro exemplo que nós vimos, que nós lemos logo no início. Então, nesse sentido, nós podemos ver algo interessante para a nossa vida cristã. Como é que a gente pode entender? Primeiro, eu tenho que esclarecer que isso não é uma teologia ou uma nova metodologia sobre o assunto, né? A Bíblia ela não apresenta grandes argumentos em relação sobre a necessidade de buscar a vontade de Deus. Tá? Não conhecemos a sua vontade, sabe por quê, meus queridos? Porque nós queremos a nossa vontade. É por esse motivo. Às vezes Deus mostra claramente a vontade dele. Como é que ele mostra claramente a vontade dele? Porque aqui nos exemplos nós vemos que Deus se manifestou claramente, talvez às vezes audivelmente a cada um deles. Né? Jesus, especificamente, lógico, porque viveu entre eles na época, mas os outros que não viram nem Jesus foram tocados pelo próprio Deus, né? Deus se manifestou no meio deles. Nós podemos ver isso com Abraão, com Moisés e assim por diante, principalmente no Antigo Testamento. E na época de Jesus, lógico, fisicamente Jesus chegou até eles. Mas e a gente? Como a gente entende ou como a gente deve agir da mesma forma que estes exemplos? Uma coisa que nós esquecemos é que Deus é conosco e está em nós através do seu Santo Espírito que habita em nossas vidas. Por sermos o templo do Espírito Santo, o Deus que estava fora, vamos dizer assim, na nossa perspectiva, na nossa limitada sabedoria, entendimento, Deus estava fora, Deus estava lá no Santo dos Santos, no lugar santo dos santos, ali bem separado, né? Depois o véu é rasgado, Jesus vem e habita entre nós, o Deus Emanuel, o Deus conosco, e agora, quando ele vai para o Pai, ele deixa o Consolador, é aquele que vai habitar em nós. Então, parece uma progressão, né? É uma progressão. Então, nesse sentido, eu sei a vontade de Deus, você sabe a vontade de Deus, quando você não entristece o Espírito de Deus que está em você, quando ele não adormece em sua vida, quando você está constantemente meditando na palavra, orando ao Senhor
e ele mostra claramente qual é a vontade dele. A vontade do Senhor é explícita nas palavras, na voz que sai das Escrituras. Ele está sempre nos exortando, emitindo a sua vontade através dos mandamentos, através dos exemplos bíblicos, através daquilo que ele nos revelou para a glória dele. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que você possa refletir na vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é clara, ela é verdadeira, ela é suficiente, ela quer que você, a vontade de Deus é que Ele quer que você seja dele totalmente, que você, com todas as suas forças, você o adore em espírito e em verdade. Que Deus abençoe. Obrigado por esse tempo, que nós possamos, nesse tempo difícil da nossa vida, refletirmos mais na palavra de Deus. Que Deus os abençoe. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma perspectiva correta da vontade do Senhor. A intimidade que podemos ter através da leitura da palavra diária, através da oração, nos mostra claramente a sua vontade. A sua vontade é que nós sejamos teus filhos, parecidos com o Senhor Jesus, e possamos transmitir a tua verdade aos outros que ainda não te conhecem. Essa é a tua vontade, essa vontade clara, Senhor, uma vontade verdadeira, uma vontade que nos dá o regozijo, nos dá a alegria de te servir. Obrigado por tudo, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus esteja abençoando a sua vida, que você continue firme na palavra do Senhor, que você possa se alegrar e saber a vontade de Deus. E a vontade de Deus é perfeita para a sua vida. O propósito de Deus será cumprido na sua vida, para a honra e glória do nome dele. Que Deus abençoe. Até mais.